partir de agora. Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Olá, muito boa tarde, Santo Ângelo, boa tarde, região noroeste do Rio Grande do Sul, 1h em ponto no relógio. Hoje, 13 de junho, sexta-feira 13, e a gente chega para mais um cafezinho missioneiro. Lembrando sempre com a força da Corsan, Companhia Rio Grandense de Saneamento, URI, um portal para a vida, e Grings Café Corporativo. Tudo se resolve com um bom café. Estamos com mais um convidado especial para fechar a semana, mais uma sexta-feira. Dani, muito boa tarde, tudo certo, tudo na paz, tudo tranquilo, como é que você está? Boa tarde, Eduardo, tudo na paz, graças a Deus, fechando a semana, faceira. Maravilha, assim que é bom, assim que é bom. Obrigado, boa tarde a todos os ouvintes, feliz de estar aqui fechando mais uma semana de cafezinho. E hoje o nosso programa traz um tema fundamental para o futuro das nossas comunidades. A gente vai falar sobre cidades inteligentes. Como disse o urbanista Carlos Ratti, considerado um dos maiores pensadores e mais influentes do mundo no campo de cidades inteligentes e urbanismo digital. Ele diz que cidades inteligentes não são apenas sobre sensores e tecnologia, mas sobre empoderar cidadãos com dados e ferramentas para melhorar a sua vida cotidiana. Vamos entender o que realmente faz uma cidade ser inteligente, resiliente e sustentável, com alguém que lidera essa transformação no Brasil. Hoje recebemos Carlos Fris, diretor-presidente da Smart Fris, consultor em certificação de cidades inteligentes e professor do tema na UFRJ. Ele lidera o processo de certificação de cidades como São José dos Campos, Pindamonhangaba, São Paulo e Panambi. E a gente vai, então, hoje, desenrolar esse tema. Eu estou muito feliz de estar te recebendo aqui, Carlos. É um tema que me interessa bastante, que me empolga de falar. Quando tu aceitou o convite, eu fiquei feliz porque a gente fala disso aqui em Santo Ângelo, a gente, quando eu digo o nosso grupo ali, que a gente começou a formar um ecossistema de inovação desde 2018. Então a gente vem falando disso há muito tempo. Então estou muito feliz de estar te recebendo aqui, A gente já se conhece bastante de outras datas, Carlos? Então conheço o teu trabalho e estou feliz de poder ter tirado um pouco do teu tempo, que eu sei que é pouco, que é uma correria fazer tudo isso que tu tem feito Brasil afora. Então, obrigado. Muito obrigado. Vou te passar a palavra para te dar boa tarde. Dani, obrigado. Ouvintes. Eu que agradeço muito e aos ouvintes da rádio, que vamos ver se aprecia um pouquinho desse tema, que é um tema bastante inovador, que é assim fundamental, tanto para a gestão pública quanto para o cidadão. Então, muito prazer estar aqui. E vai ser bom ter um bate-papo contigo. Que bom, que bom. A gente já vem falando muito, quando eu digo a gente, nós mesmos, Claro, a gente já fez eventos de cidades inteligentes aqui na cidade, palestras, enfim, onde a gente pode, a gente vai e fala disso. Então eu quero que os nossos ouvintes saibam um pouquinho de com quem eu tô falando aqui hoje. Conta um pouquinho para nós da tua trajetória. Quem é esse Quem é o Carlos? Quem é esse Carlos Fris? Bom, vamos lá. O Carlos Fris é um especialista em projetos Cidades Inteligentes. E eu tive uma trajetória muito legal que me deixa num nível de capacitação, uma alta capacitação, porque eu comecei minha carreira profissional nesta área junto ao governo federal. Então eu trabalhei primeiro na Agência Nacional de Energia Elétrica, onde a gente trabalhava sobre os conceitos de energia elétrica e a rede elétrica inteligente, como surgiu lá no passado, as primeiras noções sobre inteligência nos conteúdos de rede elétrica. Isso evoluiu. Foi para uma inteligência com a telegestão, telecomunicação, e eu saí da Agência Nacional de Energia Elétrica e fui para uma Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, junto ao governo federal, e fui lá contratado como agente de desenvolvimento industrial e trabalhei para o governo até 2019. E eu tive uma ótima oportunidade, porque nós éramos uma referência ligada ao Ministério da Indústria, e também ligada ao Ministério de Ciência e Tecnologia, e eu tive a oportunidade de conhecer vários países e conhecer o que se desenvolvia nesses países com a missão de trazer esses mesmos conceitos, essas mesmas tecnologias para internalizar no nosso país. Então, como agente de desenvolvimento, eu preparava muito conteúdo de inovação tecnológica para o país. E isso me abriu muitas portas. E entre esses conteúdos, além da tecnologia, começou a surgir esses conceitos das cidades inteligentes.
Então, eu fui um dos precursores a colocar esta pauta no governo federal lá por 2014, 15, 16, 17, e foi evoluindo gradativamente até uma situação atual que a gente tem projetos de fato acontecendo no país, né? Então, é uma trajetória muito legal. Me formei, me especializei, comecei aqui na URI, como na minha pós-graduação, na PUC, minha graduação, PUC do Rio Grande do Sul, uma especialização em inteligência artificial também na PUC depois, uma pós-graduação em gestão estratégica na URI, uma pós-graduação, um mestrado na Universidade de Brasília. Então, eu fui me especializando em gestão social, gestão do trabalho, tecnologias, informações, então fui crescendo nesse tema. E alguns projetos legais que eu desenvolvi, que vale a pena falar, entre as outras ações, foi, por exemplo, ter criado um modelo de referência nacional sobre analisar tecnologias para implantar em cidades, chamado Laboratório Vivo, que ia ser implantado no Inmetro, acabou não sendo, mas as referências desses documentos foram publicadas para várias organizações, vários institutos de pesquisa e desenvolvimento, várias universidades, várias empresas, e aquilo se torna uma referência para criar no Brasil os laboratórios vivos de cidades inteligentes, né? Foi um dos primeiros trabalhos, muito legal de ter feito. Isso ficou com uma marca de mercado. No decorrer do processo, ajudei o BNDES a criar os seus conceitos de cidades inteligentes para financiamento, né? Participei de alguns programas de desenvolvimento dos conceitos no Brasil, inclusive apoiando a Câmara dos Deputados a criar esse tema no país, né? Foi uma outra estratégia muito bacana. Então o tema começou a surgir porque ele envolve muito no mercado, envolve muita ação, tanto de gestão pública quanto de desenvolvimento, né? Foi outro trabalho bacana e nisso a gente vai crescendo e eu comecei a participar de alguns comitês estratégicos no país, como o Comitê 268 da BNT, que criou alguns itens normativos sobre cidades inteligentes, sobre o conceito de cidades resilientes, sustentáveis e outros conceitos que ainda surgem e ainda fazem parte desses comitês. Então isso vai desenvolvendo a questão no país, né? Vai crescendo essas estratégias. Deixa eu ver o que mais. Além disso, dentro dos conceitos de Carta Brasileira das Cidades Inteligentes, eu sou um dos autores, fui vice-presidente da Rede Brasileira de Cidades Inteligentes Humanas, a IBRA-CHICS, os CHICS, né? Que nesse modelo eu criei um projeto estratégico deixando público e aberto num livro para os municípios seguirem os laboratórios de desenvolvimento de cidades inteligentes. Então é só seguir o modelinho. E alguns municípios que eu trabalhei depois no futuro, eu acabei descobrindo que usaram o livro para criar suas estratégias de negócio, tal como Pindamonhangaba. A gente vai falar mais sobre isso também. Sim. Eu conheço, né, o teu trabalho, assim, e muito já me utilizei também enquanto gestora também, né, na gestão pública. Tem muita coisa, né, Carlos, que a gente pode utilizar e de fato tu és um precursor. E é importante que os ouvintes saibam que tu é filho de Santo Ângelo, né? Ficou um tempão fora em Brasília e agora regressou, é isso? 20 anos em Brasília, retornamos no período da pandemia, né? Voltamos para casa, achávamos que era melhor estar perto da família. E aí criei outras estratégias para poder estar aqui, trabalhar à distância. Minha empresa continua em Brasília, né? Mas eu trabalho aqui à distância no meu escritório aqui em Santo Ângelo. E eu estou aqui na terra, estou aqui no sul, então próximo dos meus parentes, meus amigos, de casa. Então a única coisa que eu vejo que a pandemia criou foi a possibilidade de criar novos negócios online, trabalhos à distância. E isso mudou muito a forma de trabalhar e de mercado. Então, por isso eu estou aqui em Santo Ângelo. Sim, que te permite estar aqui, estar aqui. E graças ao aeroporto. Porque se não tivesse aeroporto, eu não conseguia fazer uma chegada em 2 horas em São Paulo. E hoje meu trabalho assim, é muito fora de Santo Ângelo. De São Paulo vai para outros lugares, começa a deslocar para vários municípios no Brasil. Sim. Então isso é muito importante. Mas estar em casa, qualidade de vida que nós temos aqui, não se paga. Não se paga, né, Carlos? Eu concordo contigo. Quando eu voltei para Santo Ângelo também foi nesse sentido, né? De poder estar mais perto da família, enfim, ter uma rede, né, de apoio. As mães vão entender melhor também essa parte, né, de contar com a rede. E que bom, né? Que bom, Santo Ângelo é uma cidade que acolhe, né? Exatamente. Carlos, vamos conversar então agora a respeito do conceito de cidade inteligente mesmo, para que os nossos ouvintes entendam de forma simples, assim, né? O que é uma cidade inteligente? O que caracteriza uma cidade inteligente? Isso é bem importante, né?
o cidadão, as pessoas que estão vindo, vivem o dia a dia na cidade com uma série de percalços, né? Sim. Ela tem rua, tem saúde, tem educação, tem vários problemas no dia a dia, né, que você tem que enfrentar, né? Uma cidade inteligente, ele começa a colocar a tecnologia a favor do cidadão, falando em tecnologia na primeira perspectiva, né? Então, começa a ter muito conceitos de aplicação de inovação tecnológica a serviço do cidadão. Eu coloco também outras coisas para dar maior conforto ao cidadão. Eu começo a colocar outras coisas para dar suporte e uma capacidade de superar desafios. Então, no conceito que eu trabalho, uma cidade inteligente, ela não tem esse nome inteligente apenas, porque isso leva muito ao conceito de tecnologia. E é muito mais do que isso, né? Uma cidade inteligente, ela tem que ser capaz de superar desafios, proporcionar sustentabilidade para o cidadão, preparar o cidadão para enfrentamentos de crises, né? E isso tudo, o aporte tecnológico vem por trás disso, é óbvio, né? Mas tem toda uma preparação que o município precisa ter para se tornar de fato uma cidade inteligente, para se tornar uma entrega que possibilite a gestão ser eficiente, com resultados muito efetivos para o cidadão. E isso vai desde os conceitos econômicos, desde os conceitos ambientais, desde os conceitos sociais, desde os conceitos de governança. Então, ela tem um complexo muito grande. E o tema que a gente usa é CIRS, Cidade Inteligente, Resiliente e Sustentável. Então, a gente não usa o termo cidade inteligente apenas, porque ela leva muito ao conceito tecnológico. E não é só isso. Perfeito. Continuando, perguntando, mas continuando a tua linha de raciocínio, o que diferencia, né, a cidade que envolve apenas na questão tecnológica, né, e todo o resto? Porque quando a gente fala, o teu conceito, e ele é muito mais completo, né, que traz a questão da resiliência, né, que é esses enfrentamentos a crises, enfim, e a questão de sustentabilidade. Então, assim, exemplos mais práticos, assim, o que diferencia? Uma cidade que ela está ligada ao desafio de sustentabilidade, então ela avalia as questões de parques. Eu tenho verde, eu tenho área, eu tenho uma questão de disponibilizar água, saneamento, estou colocando alguns serviços públicos à disposição do cidadão. Não é só tecnologia, eu tenho vários serviços. Eu tenho que analisar um conceito de 19 áreas: saúde, educação, meio ambiente, governança, finanças, transporte, segurança, telecomunicação, e assim eu vou abrangendo um grande volume de áreas que vão estar disponibilizando algumas situações para o cidadão. Eu vou disponibilizar uma escola, eu vou disponibilizar a escola para todas as áreas, eu vou colocar a mulher em destaque, eu vou colocar a mulher com uma posição que dá essa referência para a mulher crescer, eu vou empoderar os menos assistidos. Então vai ter uma série de ações que vão permitir que você tenha esse conceito evoluído. E esse conceito evoluído é sustentabilidade, na primeira versão, né? Sobre esse conceito, vem outros conceitos que são dos tecnológicos. Então, eu coloco tecnologias que vão trabalhar com, por exemplo, Wi-Fi na praça. Mas eu vou colocar tecnologias que são mais simples, vou colocar ciclovias, para o cidadão poder andar de bicicleta nas cidades. Eu vou colocar algumas disponibilidades de saúde, por exemplo, usando tecnologia para telemedicina, ou a gestão de saúde entre várias unidades de saúde ou hospitalares. Então, eu vou começando a colocar assim, vou colocar à disposição do cidadão lazer, né? E do lazer na tecnologia, eu uso sistemas online de reservas, né? Então, eu vou colocando uma série de condições que vão associando a facilidade para o cidadão. E a tecnologia vem muito para isso. Eu vou analisar, por exemplo, conceitos de telecomunicação, que é colocar Wi-Fi, colocar celulares, colocar telecomunicação para todo mundo, e vou disponibilizar serviços com base nisso para o município se apropriar. Eu vou fazer algo muito legal, é que vou associar a todos os serviços públicos a coleta de dados. Eu ia chegar lá, mas, por favor. Coleta de dados para poder gerenciar e otimizar os resultados que o município tem de uma forma muito mais efetiva. Eu vou começar a fazer ligações disso tudo. Eu vou saber que vai ter um ciclo de tempestades e vou usar isso para alertar o cidadão. Eu vou começar a ter resultados customizados para alertar sobre problemas de saúde. Então, eu vou coletar informação, e muita informação o tempo todo. Isso propicia novos negócios, isso propicia startups, empresas locais sendo criadas, desenvolvidas. Isso propicia a resiliência, né? A resiliência quando como é que eu vou me preparar para desafiar a tempestade? Eu tenho que ter sinalizadores, eu tenho que ter tecnologia que vão me avisar antecipadamente que vai vir uma grande tempestade.
que vai vir uma grande inundação, como aconteceu nos nossos municípios do estado do Rio Grande do Sul. Eu tenho que estar preparado para isso. Eu tenho que ter pessoas com capacidade também de analisar isso tudo. Então, não é só tecnologia por tecnologia, é o próprio cidadão entendendo o uso da tecnologia e se apropriando dele. Perfeito. Eu vou trabalhar com faculdades, eu vou trabalhar com estudantes, vou trabalhar com os profissionais, usando esses novos conceitos a favor das próprias pessoas. Né? Sim. Então, eu acho que para mim faz muito sentido tudo isso que tu falaste, né? Mas eu entendo que onde mais pega mesmo, positivamente falando, quando a gente fala de tecnologia, né, dentro de cidades inteligentes, é a questão de coleta de dados para tomada de decisões, né, Carlos? Quando a gente fala de governança, quando a gente fala de gestão pública, eu não consigo entender ou aceitar, enfim, qualquer que seja o verbo, que a gente tenha uma tomada de decisões para cidades, para um coletivo, sem de fato ter dados que me falem desse coletivo, exatamente. Né? Então, assim, hoje a gente vê que as cidades que de fato despontam, enfim, principalmente nessa questão do conceito de cidade inteligente, ela tem essa coleta de dados de alguma forma, ou fala com o cidadão através de um aplicativo, ou tem alguma questão, inclusive gamificada, onde o cidadão participa. Para quê? Para que a gente entenda, né? Aqui na cidade, muito se fala de turismo, por exemplo, perfeito, né, Carlos? Perfeito. E hoje a gente não tem um perfil claro de quem é esse turista que está sempre aqui, né? A gente tem números de quantos mil passam por aqui, enfim. Mas a percepção que eu tenho é que a tomada de decisão é feita baseado, isso deu certo em tal lugar, vamos testar aqui. É muito raso, né? Muito dessa raso, forma. É muito raso dessa forma. É aquela história, né? É uma velha... um ditado que diz assim, quem não mede não conhece. Pronto. Né? Então, se eu não sei medir, se eu não sei mensurar, se eu não sei o que está acontecendo, eu não conheço nada. E não tenho a capacidade de tomar uma decisão mais assertiva. No momento que você vira essa chave, né, buscando dados, buscando informação, você começa a tomar decisões mais assertivas porque você vai ligando os pontos, né? Você começa a fazer inteligência sobre isso. Você usa BI, você pode usar até a inteligência artificial nos níveis mais avançados, mas o básico já basta para tomar uma série de decisões. E é nisso que entram também aqueles conceitos normativos que a gente colocou no mercado, né? Que colocou por que eu vou medir? Então, medir como e como eu me comparo. Então, eu tenho que ter uma forma de medir e me comparar, né? E como é que a gente faz isso com um padrão? A gente usa padrões internacionais. E a gente usa normas internacionais para poder fazer essa junção de dados. O que é importante? Onde estão as informações? Como é que eu faço essas mensurações? Tem uma série de conceitos que vão ajudar a estratificar. Desde a informação mais simplificada até aquela mais complexa, que você tem que ter um volume de dados para poder interpretar uma situação. Né? Dados anuais, dados mensais. E o gestor público, as secretarias municipais preparadas para esse tipo de uso, preparadas para esse tipo de formação. É nisso que a gente preconiza. Então, a minha empresa trabalha com o conceito de transformação, né? Transformação das cidades em cidades, de municípios, né? Em cidades inteligentes, resilientes e sustentáveis. Porque você tem que associar essa capacidade de fazer medidas, medir, qualificar isso em padrões normativos internacionais e aplicar isso de volta para o cidadão. Então, esse é um conceito que deve ser gerido, que tem que ser buscado pelos gestores públicos, né? Dado informação e mensurar. Né? Isso, num trabalho que a gente desenvolve como consultoria, a primeira coisa que a gente faz nos municípios é dar esse norte. Né? Mas eu ia te perguntar justamente dentro disso que você está falando, Carlos. Desculpa te cortar, mas acho que vai aproveitar a tua resposta. Esse conceito, essa transformação para uma cidade inteligente, resiliente e sustentável, não é só para uma cidade grande, né? Não, qualquer porte. Exato, então eu te é deixo essa pergunta e já segue no teu raciocínio que tu vinha antes. Só cidade grande para se tornar inteligente e resiliente? Não, qualquer porte de cidade, desde a pequena até a mais maior, né? Adiantando um pouco, nós trabalhamos com uma cidade pequena, menor, foi Panambi, no Rio Grande do Sul, que fez o diagnóstico sobre as 3 normas internacionais. E indo para uma capital, São Paulo. Nós trabalhamos com São Paulo, o 4º maior município do mundo, né? Então nós fizemos trabalho desde o pequenininho, dos intermediários e o maior do mundo. Então tem para todos e se aplica o mesmo modelo de normas de padronização para todo mundo.
Isso é muito, muito óbvio para mim, né? Sim. E essas normas, esses padrões é que estão guiando os municípios sobre o que fazer. Porque quando você tem uma série de indicadores, que a gente chama, né? Você começa a medir esses indicadores, a mensurar, a verificar evidências técnicas que são baseadas em informações, que são baseadas em dados, que são baseadas em ações. Liga isso tudo aos projetos e soluções que o município desenvolve. E você tem, assim, uma ideia muito clara de uma situação de como está o município. De onde eu tô, para onde eu vou, perfeito. Carlos, eu vou chamar um intervalo comercial, que já passaram-se 20 minutos, nossa conversa está muito boa, né? Muito bom. E a gente volta, então, entendendo um pouquinho mais dos ISOs, dos quais vocês trabalham. Perfeito. E das certificações. Vou explicar um pouco. Passo para o meu colega Eduardo, então, para a gente chamar o... 1h20 minutos, momento do nosso intervalo. Lembrando a ouvintes e internautas também, afinal a gente está ao vivo pelo YouTube e Facebook, que vocês podem interagir com o nosso WhatsApp, mandando suas perguntas para o 99911-4660. Com Corsã, Uri e Grins Café, Cafezinho Missioneiro volta já. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Quando o saneamento chega, a vida muda. Crianças saudáveis, famílias seguras, bairros valorizados. A Corsã está transformando o saneamento no Rio Grande do Sul, melhorando a qualidade de vida e elevando a dignidade dos gaúchos. Porque esgoto tratado é saúde e desenvolvimento para todos. Te liga, meu Rio Grande. Quando nossa obra terminar, é hora de conectar. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Seu pet merece o melhor cuidado e o Centro Clínico Veterinário da URI Santo Ângelo está aqui para isso. Nossa estrutura moderna inclui diagnóstico por imagem com raio-x e ultrassom, bloco cirúrgico, salas de internação confortáveis e um laboratório de análises clínicas com tecnologia de ponta. Estamos no prédio 4. Para mais informações, ligue 3201-6277. Centro Clínico Veterinário da URI Santo Ângelo, cuidando de quem ama você. Qualidade em cada xícara. Leve o diferencial da Grins Café para sua empresa, porque onde tem um bom café, grandes negócios acontecem. Descubra mais em nosso Instagram, @GrinsCafé. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Voltamos aqui então com o nosso Cafezinho Missioneiro. Agora, 13h25, sempre com o apoio de Corsã, Uri Santo Ângelo e Grins Café. Seguimos aqui no nosso papo com Carlos Fries, da Smart Fries, hoje sobre cidades inteligentes, resilientes e sustentáveis. Continuamos o nosso papo aqui agora para entender um pouquinho. Eu acho que a gente fala um pouquinho antes desses pilares, né, de resiliência e sustentabilidade. E como que isso vem ao encontro dessas certificações, Carlos, do ISO, né? Eu tenho aqui anotado, é ISO 37120, 37122 e 37123, é isso? Perfeito. Então, perfeito. Vamos falar disso. Vamos lá. Eu vou te dizer assim, nós somos disruptivos no país. Uhum. Né? A gente assumiu um grande desafio que era um problemão que os municípios tinham, dizia assim, eu botei uma lâmpada LED, agora eu ganhei prêmio de cidade inteligente. E muita gente se promoveu fazendo isso. Muita gente. Muito, que não faz nada para o cidadão, nada para a gestão, Sim. apenas o prêmio. Para ganhar o prêmio. E eu percebi isso e já vinha trabalhando com os meus especialistas. Tem um grupo de especialistas, a gente conversa muito sobre isso, tem um grupo de pessoas muito especializadas, a gente já vem anos falando sobre isso. E aí nós pegamos um desafio enorme, que foi de criar um processo de certificação no país. Eu topei essa, e aí eu convidei a BNT certificadora e o Parque Tecnológico São José dos Campos para criar um modelo no país. E aí eu promovi esse modelo no país, criando uma referência. E o prefeito de São José dos Campos, o senhor Felício Ramute, que hoje é vice-governador do estado de São Paulo, topou a parada de a gente certificar São José dos Campos no modelo de referência nacional como um piloto no país. Então eu criei essa estrutura no país de certificação de municípios junto com a BNT certificadora. Criamos um modelo, né? Botamos São José dos Campos como primeiro pilar para referência nacional. E de lá, em 2020 a 2021, surgiu a primeira cidade certificada no país pela BNT, nessas 3 normas. E aí se expandiu para outros municípios. Depois Pindamonhangaba, aí a gente jogou para Panambi, São Paulo, capital,
E aí outros municípios que vão seguindo, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, foram seguindo os nossos modelos de referência e a gente foi crescendo no país e está se expandindo cada vez mais. Só para dar um norte do que aconteceu e como a gente foi disruptivo, a gente foi inovador no processo. Eu me recordo, né? Foi muito, muito genial. Mas o que significa isso? Significa normatizar, significa você botar uma ordem nessa brincadeira que estava acontecendo de ganhar prêmio à toa. E certificar não é ganhar um prêmio, certificar é você dizer que, de fato, aquele município tem ações em prol de uma gestão mais eficiente e para o cidadão desenvolver, em benefício do cidadão. Isso é certificar um município. E com isso, os municípios têm muita atratividade, atrai muitos negócios, atrai muito conteúdo de volta para o município. Sim. Investidores, bancos, a própria população se sente mais acolhida, mais desenvolvidas quando você aplica resultados de um processo de certificação. Isso é o significado de certificar um município, né? Entre outras coisas, né? Mas vamos lá. Então, as 3 normas internacionais surgiram. Uma norma internacional que se chama 37120, que trata de sustentabilidade. Ela tem 128 indicadores. Você imagina medir 128 indicadores no município no conceito de sustentabilidade, né? É muita coisa, mas a gente conseguiu. Já vou explicar como a gente conseguiu. A outra norma é a norma 37122, que trata de inteligência, tecnologia, modernização, coisas modernas, né, aplicadas no município. E a outra norma, 37123, que tratava da questão da resiliência, capacidade de superar desafios climáticos, meteorológicos, de saúde, econômicos, de superar desafios, né? E surgiu um modelo de referência para aplicação nos municípios. Então, a 122 tem 80 indicadores e a 123, 68 indicadores. No total, nós mensuramos 276 indicadores. Quanto mais indicadores o município atinge, com evidências concretas, comprováveis que executa aquilo no município, maior o seu nível de certificação. Então, ele pode ir desde um bronze, que é o nível mais baixo, prata, ouro e platina. Então, quanto mais ações o município tomar, mais evidências ele criar, mais alto é o nível da certificação desses municípios nas 3 normas, seguindo o padrão. Mas sem eu receber uma certificação da 120 de sustentabilidade, eu não faço as outras. Essa seria a primeira. A primeira. Eu tenho que ser sustentável primeiro, para depois ser inteligente e também ser resiliente. Perfeito. Né? Então, isso é a regra, né, do processo de certificação. E o que a gente conseguiu fazer? Nós já estamos há 4 anos, indo para o 5º ano de aplicação na metodologia. Nós criamos uma metodologia específica para poder criar isso, criamos uma plataforma específica para criar isso, que a gente detém essa plataforma como única e modelo de referência no país, né? Tem outros modelos que podem ir direto pela BNT, mas temos um modelo de gestão de eficiência que é uma metodologia chamada CIRS, tá? É da nossa empresa. Bom, nós conseguimos, para São José dos Campos, no primeiro ano, colocar São José na norma de sustentabilidade como platina, na norma de inteligência, ouro, e na norma de resiliência, ouro. Aí nós aplicamos recomendações para os municípios. Faça isso, faça aquilo, desenvolva projetos, desenvolva ações com as secretarias, desenvolva... E aí o município segue com as suas secretarias municipais todas envolvidas, e aí atingimos no 2º ano platina, sem a sustentabilidade, ouro ainda na inteligência e platina na resiliência. Foi evoluindo. 3º ano de São José dos Campos, novas recomendações, novos conteúdos, platina, platina, platina. Foi o primeiro município a atingir platina no ano passado, nas 3 normas. Que legal. É satisfatório, Sim. Muito satisfatório, porque você vê o município progredindo sobre orientações que a gente faz. E isso é muito legal, porque cada orientação que a gente faz é um benefício para a população. Então, o município se desdobra para atender uma gestão mais eficiente e atender vários requisitos da população. Parques, praças, bibliotecas, ciclovias, telecomunicação, Wi-Fi. É um mundo de 276 indicadores sendo analisados. Olha que bacana, né? Sim. Isso foi muito bacana. Aí nós passamos para Pindamonhangaba, fizemos o mesmo processo, Pindamonhangaba, primeiro ano, platina, ouro, platina. No alto nível. Município de 170 mil habitantes. Eu ia dizer, pequeno, é menor, né? né? Menor, né? São José, 800 mil habitantes. Sim. Aproximadamente, né? E aí vai evoluindo a cada ano, cada recomendação. Só que Pindamonhangaba está indo já para um processo de gestão, né? Existe uma norma que por trás de estudo que é 37101,
quando você aplica uma gestão eficiente com base nos indicadores. Ela está se tornando o primeiro município a ter uma gestão na norma 37101. Mas eu ia te perguntar justamente, né? Primeiro eu ia falar de São José, porque eu lembro que uma das coisas que me deixavam desconfortável dentro da gestão pública era a quantidade de arquivo de papel, né? Então, assim, muitos prédios, muitas salas tomadas por arquivos. E a dificuldade do servidor de buscar aquela informação que ele precisa naquela hora. Tem que olhar milhares de caixas, milhares de pastas, enfim, uma trabalheira. E eu lembro de ter visto um vídeo, né, divulgado por ti, que falava justamente disso, de um prédio lindo, né, que tinha sido reformado, que antes era arquivo da gestão pública, né, da prefeitura de São José. E eu lembro, não lembro se era o prefeito ou se era o secretário, falando, não, tudo aquilo que estava ali está aqui, ó, nesse pendrive. E agora a gente transformou isso aqui numa casa onde está sendo desenvolvidos cursos para desenvolvimento de empreendedorismo, tecnologia. Então, um projeto incrível, assim, né? E de fato, são ações que a comunidade recebe, né? E aproveita e olha, faz parte. E olha o legal disso. Eu vou dar o exemplo, não sei se é um exemplo de São José, mas Pindamonhangaba fez a mesma coisa. Toda a gestão sem papel. Sim. Ela usou uma tecnologia para substituir o papel. A economia em papel foi toda retornada àquele recurso. Sem falar da economia, né? Para uma gestão mais eficiente, de volta para o cidadão. Né? Então você retira o recurso de uma área que não existia dinheiro, aquele dinheiro passa a não ser mais desperdiçado e você eficientiza o resultado de uma gestão. Você vai lá no site do município, vai no Pindamonhangaba. Você vai ver, está todo digital. Todos os serviços são digitais. Não circula papel. Então, essa é uma mudança que faz uma diferença enorme, principalmente no processo econômico do município e na eficiência da gestão. Pronto. Não é só sustentabilidade por conta de não usar papel, né, Carlos? É toda uma eficiência, uma agilidade de processos, né? De transparência de processos, né? Excelente. Me explica um pouquinho, explica para os nossos ouvintes, dentro desses critérios que são analisados, existe uma estrutura de diagnóstico, né? Que inicia com o diagnóstico, depois a preparação. Como que é feito isso? Nós temos um processo metodológico que a gente aplica, que é inédito no país e único e exclusivo. O que a gente faz para o município? Primeira coisa é capacitar todos os gestores para entender o que é uma norma. Então, se eu sei o que é a norma, que são indicadores, todo mundo conversa igual. E tem mais, eu converso com outros municípios que estão aplicando a mesma coisa, começo a pegar modelos dos outros com base no mesmo conhecimento. Então, todo mundo fica entendendo a mesma língua. Este ano, em Pindamonhangaba, a gente está colocando mais um passo, que é o próprio cidadão, pelas suas entidades representativas, serem capacitados também. Porque o cidadão recebe aquele resultado e ele também tem que conversar a mesma língua. Então, as entidades representativas vão ser capacitadas também para entender essa linguagem. Que importante isso. E olha como fica mais eficiente a gestão dos municípios. A comunicação, né, os resultados. Então, quando o prefeito faz uma ação, ela acaba caindo de volta para o cidadão, ele interpreta aquilo e consegue colaborar de volta, dando opiniões, dando a forma, mas num modelo de referência que todo mundo entende. Então, acaba com a bagunça. Né? Você tem modelos assim que fica muito fácil otimizar resultado. Isso é muito legal. A primeira coisa que a gente faz é isso, então. Depois começa, com todo mundo capacitado, a fazer os diagnósticos. Explora onde é que estão as informações, vê onde é que estão evidências. A gente vai abrindo as caixinhas das gavetas do município, entendendo onde tem informação, onde não tinha, onde tem que criar informação, onde estava escondida, onde estava na cabeça de uma pessoa. Ela vira um processo. Então, aqueles dados, aquele diagnóstico, cada indicador vira um processo. Veja como a gente está otimizando o resultado do município. Uma coisa que ninguém entendia, agora todo mundo entende, tem um processo, tem uma forma de eu buscar informação, eu sei repetir, eu começo a criar informação no município que estava escondida, que nunca existia. Que maravilha para você fazer isso em 276 indicadores. Sim. Transparência total. E a gente diz assim, o prefeito que assume esse desafio põe a cara a tapa. Ele vai ter alguns problemas, sim. Eu vou atingir indicadores que não estão muito bons. Não é o problema. Eu vou trabalhar para melhorar o indicador. Eu não atingi os indicadores, não tem problema. Você vai fazer projetos agora para atingir esses indicadores. Essa é a metodologia. Então, depois do diagnóstico, recomendação, a prefeitura começa a assumir as recomendações, as secretarias fazem propostas sobre as recomendações e começa a surgir um ciclo de gestão baseado no ciclo PDCA,
num ciclo de gestão das empresas privadas, entre aspas, né? Só que a gestão pública se torna mais eficiente. Isso vai retroalimentando o processo público, vai retroalimentando o processo da gestão e cada vez mais resultados para a população. Uma vez que você tem isso, tem um diagnóstico feito, a gente passa um selo de conformidade. A empresa passa para o município dizendo, olha, você está conforme. Agora você tem uma opção. Você já tem uma gestão mais eficiente e você pode se certificar. Quer certificar? Vai para o processo de certificação com a unidade independente, que é a BNT certificadora. Então, só o processo diagnóstico já dá o salto que o município precisa. Foi o que aconteceu com o Panambi. Panambi, nosso município aqui, fez o diagnóstico. Atingiu os níveis platina na norma 120, bronze na norma de inteligência 122 e prata na norma de resiliência 123. O primeiro município do estado do Rio Grande do Sul que tem esse selo de conformidade. Não buscou a certificação, mudança de gestão, mas o próximo prefeito pode fazer isso a qualquer momento. Sim. Está prontinho. Está pronto. Está pronto. Né? Se ele quiser, ele certifica em 2 meses. Né? Se ele quiser. Mas isso dá um resultado para a gestão cada vez mais efetivo. Só você medir. E agora você reaplica a cada ano. Remede, faz ações, busca projetos, busca ação e volta para a comunidade. A comunidade vai apreciar esses resultados e vai estar cada vez mais aproximada da gestão pública e resultados de gestão pública progredindo para o desenvolvimento do município. Que maravilha. Que maravilha, né? Que é o processo de PDCA, né? Exatamente esse ciclo, né? E a gente fez isso. A gente colocou Pinda, colocou Panambi, colocou São José e São Paulo, capital. Imagina São Paulo. Ai, vou te perguntar depois, né? Da complexidade de fazer numa cidade desse tamanho. É como se fizesse 32 municípios de uma única vez. Meu Deus. São 32 subsecretarias. Então, a conversa é diferente, porque cada entidade dentro de São Paulo é como se fosse uma entidade independente. Então, você tem que alinhar todo mundo para conversar. 32 prefeituras. E aí, nós acabamos certificando São Paulo no ano passado, em outubro. Em maio, o prefeito começa a anunciar. A gente tem muito orgulho do trabalho feito. Sim. Então, você imagina, eu aqui de Santo Ângelo, né, o cara aqui da terra, né, foi o cara que foi capaz de certificar São Paulo capital, a 4ª maior cidade do mundo, junto com a minha equipe, que é especializada. Então nós temos equipe aqui trabalhando, distribuída pelo Brasil, tem gente lá em São Paulo fazendo trabalho. Então a gente fez um processo inédito e legal. E muito online, com algumas reuniões presenciais. A gente usa muito da tecnologia, a gente usa muito do online para isso. Sim. Eu vou chamar mais um bloquinho comercial agora, Carlos, mas na volta eu quero entender um pouquinho mais exatamente desse suporte, né, dos desafios que cada município acaba enfrentando, né, ao descobrir onde é que está, porque é isso, né, quando se situa. E como que é esse suporte que vocês dão, né, para que o município consiga executar, de fato, né, todas as buscas, né, da certificação. E me lembra de falar do turismo nesta área. Tá, pode deixar, tá anotado. Chamar mais um bloquinho, então? 1h40 aos ouvintes e internautas. Hoje estamos recebendo o Carlos Friis, ele que é diretor-presidente da Smart Friis, consultor em certificação de cidades inteligentes e professor do tema na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Com Corsã, Uri e Grinks Café, daqui a pouquinho o Cafezinho Missioneiro volta já. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Seu pet merece o melhor cuidado e o Centro Clínico Veterinário da URI Santo Ângelo está aqui para isso. Nossa estrutura moderna inclui diagnóstico por imagem com raio-x e ultrassom, bloco cirúrgico, salas de internação confortáveis e um laboratório de análises clínicas com tecnologia de ponta. Estamos no prédio 4. Para mais informações, ligue 3201-6277. Centro Clínico Veterinário da URI Santo Ângelo, cuidando de quem ama você. Transforme o ambiente da sua empresa com o sabor e a qualidade do Grinks Café. Cada xícara oferece uma pausa estratégica para recarregar energias, promover conexões e valorizar momentos. Alugue ou adquira sua máquina de café e proporcione uma experiência premium a colaboradores e clientes. Grinks Café. Mais produtividade, mais sabor, mais resultado.
As obras de saneamento que a Corsã realiza pelo Estado são transtornos temporários com benefícios para sempre. São investimentos na saúde da população, na valorização dos imóveis e na garantia de um meio ambiente mais protegido. Cada canteiro de obras é um passo rumo a bairros mais desenvolvidos, menores índices de doenças e mais respeito à vida. Te liga, meu Rio Grande! O futuro que queremos começa agora. Corsã, nossa natureza, Movimento Rio Grande. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Voltamos então com o nosso cafezinho, esses últimos 15 minutos, agora 13h44, sempre com Uri Santo Ângelo, Corsã e Greens Café. Seguimos aqui com Carlos Frias, entendendo um pouco mais sobre os conceitos de cidades inteligentes, resilientes e sustentáveis. Agora eu quero saber um pouquinho mais a respeito a gente estava falando antes, né, dos desafios que os gestores enfrentam, de como é que é quando eu recebo lá, sei onde é que eu estou, como é que isso vai adiante, como é que é o teu apoio enquanto empresa, né, que auxilia, como é que é o apoio de vocês para que esses projetos, esses processos de fato aconteçam, né, Carlos? A gente sabe que o setor público, ele é um pouco mais moroso, né, do que a iniciativa privada, por N motivos e uma burocracia necessária, né, por conta exatamente da questão do dinheiro público, né, então exige que essa burocracia exista, então por conta disso alguns processos eles acabam sendo um pouquinho mais morosos. Como que é o apoio da Smart Freeze hoje junto ao município para que todo esse planejamento após diagnóstico aconteça e a certificação ocorra? Tá. O que a gente tem feito e é importante entender é que a gente tem uma presença praticamente por todos os dias, pelo menos uma vez por semana, nós temos reuniões com nossos clientes, com nossos municípios. E nós temos reuniões assim, técnicas online o tempo todo, né, para desenvolver as ações dos municípios. E muita reunião, graças à tecnologia, a gente consegue fazer à distância. Então, a gente não precisa estar presencialmente o tempo todo, porque você abre uma reunião por uma tecnologia de plataforma de videoconferência, faz reuniões com os municípios, faz as orientações, busca as informações que eles têm que trabalhar nos municípios e você trabalha na análise desses resultados, orienta novamente sobre o que fazer em alguns casos, orienta na geração de projetos estratégicos, orienta nas ações específicas e muito rapidamente o município consegue fazer algumas ações que são de curto prazo, ou curtíssimo prazo. Médio prazo, quando elas são um pouco mais complexas, e longo prazo, quando são projetos que você precisa, por exemplo, de apoios financeiros, de apoios de levantamento, você precisa fazer licitações mais complexas. Então, dependendo do caso dentro do município, ele leva a uma ou outra ação. Mas o bom disso tudo é que a gente preparou todos os gestores antes a entender essa linguagem. Então, todos os secretários e suas equipes técnicas entendem do que a gente está falando e começam a fazer ações muito próximas daquilo que a gente realiza. Para você ter uma ideia, nós conseguimos certificar um município e botar ele em pé em um ano, com 3 normas. Eu ia te perguntar. É um ano de trabalho. Que leva. A gente leva um ano. Rápido. É muito rápido. Super rápido. Muito rápido para 3 normas, por causa do processo tecnológico, da metodologia que a gente aplica. Né? Então, São Paulo foi um pouco mais devagar. 18 meses. Faz sentido, né? Olha, ainda foi super rápido. 18 meses, muito rápido, muito rápido. A gente fez um processo de certificação de São Paulo assim, de uma forma assim, excelente. E todo mundo integrado. Lógico que a equipe de São Paulo é bem maior. Sim. Né? A gente tem mais gente trabalhando com São Paulo para poder acelerar e dar uma entrega programada naquele período. E a gente dificilmente erra numa ação, num projeto ou num nível que a gente prevê do município. Então a gente é muito assertivo nos resultados, porque os métodos que a gente criou acabam sendo repetíveis. Né? Então, no segundo ano, o que o município... A gente diz assim, o município, você precisa muito de mim no primeiro ano, vai precisar um pouquinho mais no segundo ano, e no terceiro ano você precisa menos ainda, e no quarto ano você já pode estar libertado. Você se liberta também, se quiser. Eu tenho outras ações para você trabalhar no momento que você está bem capacitado, porque uma ação que a gente coloca para o município, quando ele está nesse ciclo, é que começa a gerar o seu plano estratégico da cidade inteligente, residente, sustentável. É onde ele tem o ápice, porque tem muito conhecimento, tem muita ação, as pessoas todas sabem o que estão fazendo e vão programando o seu desenvolvimento com uma estratégia voltada para a cidade inteligente, resiliente e sustentável. Com esses dados que vocês coletaram durante informações, todo esse tempo. Propostas que ele pode desenvolver. Então, esse é o dia a dia de uma ação nossa com os municípios, né?
mas o tempo todo sempre transferindo conhecimento. Essa é a base do nosso negócio, né? A gente sabe que o município ele precisa se desenvolver, as pessoas precisam se desenvolver e não precisa ficar eternamente dependente de uma consultoria. Então, transferência de conhecimento é a base do processo. Sim. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre o processo de São José, porque assim, eu lembro que foi em parceria com o Parque Tecnológico de lá, né? Isso. Nós temos também o Parque Tecnológico aqui em Santo Ângelo, da nossa universidade, aqui da URI. E eu sei que tem algumas ações também ali dentro, alguns termos de cooperação com o município, enfim, e que a gente poderia, daqui a pouco, começar a repensar, né, algumas formas de atuação nesse sentido. Como é que foi? Startou dentro do Parque Tecnológico, depois passou para a Prefeitura? Rapidamente, nós já éramos contratados pelo Parque para desenvolver alguns conceitos mais avançados sobre desenvolvimento de cidades inteligentes. Então a gente começou com um contrato de análise de maturidade, um modelo que a gente usa hoje ainda, e eles precisavam de uma empresa especializada para iniciar esse processo. Surge nessas conversas a modelagem necessária para criar, né, um município modelo, um município piloto. Então a gente fez uma cooperação técnica com o Parque e criamos o primeiro município piloto no Brasil, né? Então essa cooperação avançou, nós começamos a trabalhar e a empresa Desmais sempre contratada para desenvolver os processos. Então a gente que desenvolvia os processos porque eram projetos pilotos no Brasil, né? Então a modelagem toda foi nossa, a tecnologia, a metodologia toda da Smart Freeze, então ela é contratada para aplicar isso dentro dos municípios, né? E isso hoje se expande, porque assim como a gente fez com o Parque São José dos Campos, a gente está expandido para todo e qualquer parque tecnológico, entre aspas, ou instituições de ciências e tecnologias, para as parcerias novas, para as universidades. Então a gente está expandindo muito o nosso leque de atuação com outras instituições, né? Porque a gente sabe que esse trabalho ele precisa ser acelerado no país. Então, quando a gente tem instituições parceiras, e não vou depender do Parque de São José, a gente vai depender dos parques daqui da região, né? Então, a gente pode fazer trabalhos em Santo Ângelo, na região das Missões, com as universidades das Missões, né? Com as universidades, com as instituições locais. Então, tem um modelo que é adequado e preparado para que isso aconteça na sua regionalidade. Então, esse foi o grande boom do processo de desenvolvimento. E uma questão que eu acho bacana colocar é, por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, sobre turismo, que eu queria falar para você. É isso, eu ia te perguntar. Então, nós também fizemos uma parceria com uma especialista que hoje faz uma análise do DTI, Destinos Turísticos Inteligentes, só que ligados à nossa metodologia. Então, tudo que a gente fez de diagnóstico é aproveitado para analisar o destino turístico e trazer um conceito de melhoria para os municípios turísticos, que para a nossa região é muito importante. Nossa, então, a gente consegue aliar tudo isso. A gente consegue aliar 276 indicadores, mais os indicadores dos destinos turísticos, e dar um norte para os municípios caírem ou crescerem nesta área de turismo. Veja Pinda. Pinda é um município turístico, né? Tem tecnologias ligadas para o turismo para desenvolver esse turismo. A maioria dos municípios que a gente trabalha tem uma parte de turismo. Então, nós estamos com novos contratos que são justamente nesse caminho, né? Para desenvolver essa parte do turismo, mas com inteligência. Eu preciso fazer um diagnóstico para ver o que acontece de verdade, se eu tenho potencial e aonde é o meu potencial. Né? E aí aplicar ações para esses potenciais dentro do destino turístico. A gente chama isso de DTI CIRS, que é um nome do destino turístico dentro da metodologia que a gente aplica. Então, esses conceitos vão evoluindo. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso com a região, faz isso com a comunidade. A gente pode fazer um grande trabalho, por exemplo, aqui com a região das Missões, com as associações municipais da região das Missões. Podemos aproveitar o grande trabalho que o Rio Grande do Sul está fazendo, com o Eduardo Loureiro agora, né, como secretário de Desenvolvimento Turístico da região, para fazer um grande trabalho na região. Né? Basta colocar a nossa metodologia a dispor com a comunidade precisa. E com um coletivo maior. Com um coletivo maior. Né? É importante porque, assim, o conceito de inovação, né, dentro de um ecossistema de inovação que funcione, ele precisa exatamente de todos esses atores, né? O setor público, a comunidade, as universidades e o setor privado. Então, é só assim, né, com essa transversalidade que de fato a gente consegue fazer com que as ações funcionem, né? Mesmo que só a prefeitura daqui a pouco busque, ainda precisa de toda a comunidade participando desse crescimento, né, Carlos? E a metodologia preconiza isso. Sim. Uma das ações que a gente procura criar nos municípios é criar o Comitê de Desenvolvimento da Cidade Inteligente e Resiliente Sustentável. Esse comitê é importante, ele é formado por entes públicos, da própria prefeitura e das entidades
municipais, entidades locais, os participantes. Por isso essa integração é muito Sim. fácil para a gente. Necessário. Porque a gente sabe que precisa a comunidade estar envolvida e ela vê resultados desse processo todo para o seu próprio crescimento, né? Porque são ações para as pessoas, né? As cidades são para as pessoas, né? E essas referências a gente cria no município, por exemplo, pega a referência de Pindamonhangaba, pega a referência de São José, pega a referência de São Paulo, elas começam a ser compartilhadas entre os municípios que estão na mesma toada, que estão no mesmo processo de desenvolvimento pelas metodologias de certificação. E todo mundo cresce junto. Todo mundo cresce junto. Carlos, sabe que a nossa rádio aqui tem uma audiência muito grande, principalmente nos municípios dos arredores, enfim. Se algum gestor estiver nos ouvindo agora, eu sei que tu é um dos autores da Carta Brasileira de Cidades Inteligentes, e ela é uma orientação, né? Daqui a pouco eu quero começar, enfim, quero repensar aqui com a minha equipe, de repente alguns processos, algumas situações. Como que esse gestor, né, se ele não sem a Smart Freeze, assim, como que ele pode ir já fazendo a diferença dentro da sua cidade? Buscar essas referências que já são prontas. A Carta Brasileira é uma das referências. Ela tem que ser analisada com certo cuidado porque ela ficou muito grande. Então, você tem que adaptar a sua condição local. Mas buscar o conhecimento é muito importante. Buscar o conhecimento das normas é muito importante. As 3 normas que a gente acabou de falar. Buscar outras referências, como o livro IBRA-X, que a gente botou, Cidades Inteligentes e Humanas, que está aberto ao público. E procurar a própria consultoria, né? Nós estamos, assim, guardando as 7 chaves, mas daqui a pouco tem um livro nosso. Olha aí, que vai orientar todos os municípios. A gente transformou o livro, tira da linguagem técnica, né, que é normativa, e criou uma linguagem de gestão, né, explicando como é que é um processo, o que tem que ser analisado. E ele ficou muito rico. Mas acho que o gestor pode nos procurar, pode procurar a minha página da empresa na internet, a gente tem uma série de modelos, mas buscar orientação, né? E primeiro, assim, buscar conhecimento, buscar capacitação nesse processo, entender como mudar. E lógico que não é muito fácil, é uma jornada, é um desafio. Você trabalhar 1 ano, e se o município for buscar uma certificação, são 4 anos de atividade, revendo, fazendo a manutenção e buscando manter o seu certificado. Isso é ótimo, né? Sim. O que Panambi fez? Ela criou um decreto que estabelece que o município deve a todo ano fazer o processo de análise do seu diagnóstico, né? Isso o prefeito, o antigo prefeito, foi aprovado pela Câmara, envolvendo a Câmara também. A Câmara é importante que ela entenda isso tudo, né? A Câmara dos Vereadores, ela tem que participar. Então criou algumas leis normativas que permitem que o município vá crescendo nesse sentido, né? E buscar orientação. É isso aí, buscar orientação. Eu tenho um dado aqui, Carlos, que fala que até 2030, 60% da população global, mundial, vai estar ocupando áreas urbanas, certo? Então, assim, é muita gente, né? Mais da metade da população. Então, as cidades, de fato, precisam se reorganizar e repensar as suas estruturas, as suas cidades, enfim, para receber e acomodar de forma que as pessoas sejam o centro dessa pauta, né? E receber todas essas pessoas. Como que tu imagina que as cidades brasileiras vão ser daqui 10 anos? Olha, nosso país é um país agrícola, né? Então ele tem muito desenvolvimento e sustentação como um corpo alimentar, né? Ele é um país que alimenta muita gente, ele exporta muita alimentação, exporta muita comida, tem uma industrialização razoável, ele precisa crescer em industrialização, ele precisa crescer em desenvolvimento, tem uma parte econômica e comercial bastante avançada em alguns municípios e pouco avançada em outros. Sim. Mas a maioria dos municípios são pequenos e tem um corpo de pessoas trabalhando voltado ao conceito de agro, conceito de negócios, conceito de mercado local. Então a gente tem que pensar muito nessas visões de desenvolvimento de futuro, né? E assim, nós temos um outro grande problema no país, que foi essa mudança na natureza, desastres naturais, e no nosso sul aqui, isso ficou muito, muito crítico, né? Que a gente tem que pensar nessas integrações da capacidade de você usar a natureza a seu favor, não depredá-la, né? E usar os sistemas de agronegócios inteligentes, ligados ao próprio desenvolvimento. Eu não posso depredar a minha área agrícola, senão eu prejudico todo mundo, nem o ambiental, nem o econômico. Então eu vejo que é necessário uma mudança de posicionamento, né? Até mesmo nas missões que os municípios têm para se desenvolver, né? Buscar esse conhecimento, buscar um posicionamento que seja integrado e pensar integrado, porque eu não posso pensar só
no econômico, no comercial, e não pensar que eu estou num ambiente ambiental, eu estou num ambiente que a natureza está presente e que eu tenho negócios agrícolas que precisam ser sustentáveis. E que dependem dessa natureza. E é ali que tem a alimentação do município, ali que estão os empregos do município, ali que estão as gerações de negócios do município. Não dá para pensar diferente o desenvolvimento. Então, se não fizermos algo, né, para essa mudança, a gente tende a quebrar cada vez mais rápido dentro das gestões municipais, dentro dos resultados econômicos municipais. Mas pensar integrado num desafio de mudança, eu acho que é o que os municípios precisam pensar. E não vou te dar uma visão de como é que vai ser o desenvolvimento dos municípios. O que a gente tem visto é que os municípios que têm trabalhado, que conseguem enxergar o processo que a gente colocou, estão se desenvolvendo muito bem. Estão se desenvolvendo analisando uma visão 360 sobre o todo. Tanto quando você avalia uma visão apenas de uma área, de um ponto, você fica com um norte muito limitado. Né? Quando eu amplio essa minha visão para a visão de capturar todo o ciclo, eu começo a pensar diferente até mesmo em negócios. Quem sabe na nossa região é isso que tem que acontecer, né? Pensar um pouco 360 e ver novas modelagens de negócio. De forma mais integrada, mais coletiva, né? Colaborativa. Empresas participando, empresas ativas, universidades, pessoas participando e crescendo juntos. Crescendo junto. Carlos, tu acredita que já são 14 horas? Nossa Senhora. Passou muito rápido. Muito rápido. Eu ainda queria conversar contigo sobre ESG, não deu tempo. Isso é ótimo. Mas eu vou, já fica o convite aqui para tu voltar, pra gente continuar esse papo, que tem muita coisa pra gente conversar. Eu quero te agradecer muito por essa conversa enriquecedora. Sempre um prazer conversar contigo. Fica evidente que cidades inteligentes vão muito além de tecnologia, né? Envolve planejamento, educação, participação cidadã e compromisso com o bem-estar coletivo. Então, eu me despeço de todos os ouvintes dessa semana, né? Mais um cafezinho entregue. Passo para te despedir da nossa audiência também. Bom, pessoal, para todos que estão ouvindo essa conversa, fiquem assim bem preparados. A gente está aqui à disposição para cada vez mais trazer informação, entender essa informação. Aos gestores públicos, tem um caminho, né? A gente está aí à disposição. E estamos aqui. E foi um prazer conversar. Pena, assim, Dani, que é muito pouco tempo. O tema ESG, que é gestão social, governamental e ambiental, vai estar em voga nos municípios também, muito forte nos próximos meses. Sim, já fica o convite aqui pra gente seguir esse papo. Obrigada a todos, até segunda-feira, bom final de semana, beijo. 2 horas mais 2 minutos, cafezinho missioneiro fecha a sua semana, 20 graus a temperatura, e a gente lembra que na semana que vem temos mais cafezinho missioneiro, sempre de segunda a sexta, da 1 às 2 da tarde, com a força da Corsã, Uri e Grings Café Corporativo. Até mais, aquele abraço.